Pastor Renato, chega para cá. Oremos. Amanhã teremos o nosso ciclo de oração, ainda esse ano, pela tarde, às 14h30. Consagração todas, de segunda a sexta, todos os dias, das 7h30 às 8h30. Tá bom, gente? Estamos aqui orando pela sua vida. Estenda as mãos para cá, mesmo sentados. Senhor, eu quero nesta ocasião entregar em tuas mãos a vida do teu servo, que agora vai ser o instrumento usado pelo teu Espírito Santo para falar conosco. Que ele diminua, que o Senhor cresça, que o teu nome de Deus venha a ser glorificado através da sua vida, e que aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, assim seja falado aos nossos corações. Eu te oro, entregando a vida dele, da sua casa, da sua esposa, da sua família e do seu ministério, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do meu amigo, um paizão, pastor Rinaldo, a missionária Arineide, toda a igreja. Vocês são bênção de Deus para a minha vida, pois há 5 meses atrás, o pastor Rinaldo esteve lá em Jaboatão dos Guararapes, levou uma oferta missionária para o nosso projeto, levou cadeiras, levou roupas, púlpito e algumas coisas para nós, e que tem sido de muita gentileza para as pessoas e para o nosso projeto. Levamos para as ruas as roupas. Você precisa ver o sorriso das crianças, mulheres grávidas, senhores, senhoras que moram embaixo das pontes, viadutos, e que na maioria das vezes está esperando apenas um abraço nosso e um socorro de Deus através das nossas vidas. Quando o pastor vem aqui, pega o microfone e pede que você faça a sua parte, uma contribuição missionária, é porque existe do outro lado, uma família clamando por socorro. E Deus não vai usar Gabriel, nem Miguel, nenhum desses anjos. Deus vai usar o anjo Rinaldo, o anjo Renato, você. É Ele que Ele vai usar. E eu sou muito grato a Deus, pastor, por este privilégio de estar aqui e poder compartilhar uma palavra com vocês. Não foi fácil chegar. Eu estou com um carro, a carruagem de fogo está quebrada, o radiador. Ando 3 km, tenho que parar para completar a água. Ando mais 3 e eu vou voltar para casa, agora à noite. Estou com saudade da família. O pai disse a mim, não vá, mas eu não aguento mais. Já faz 5 dias que eu estou aqui e quero ir para perto da minha família. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você encontrou Atos 16? Que alegria. Eu pedi a minha esposa para ela vir ontem, para a gente vir para o evento de casais. Você acredita? E não deu certo, pastor. Mas não vai faltar oportunidade, viu, pastorzão? Eu vou participar desse. Atos capítulo 16, localiza o verso de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, localize o verso de número 6. Está escrito assim: E passando pela região da Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, em tentativa de ir para Betinia, mas o Espírito não lhe permitiu.
E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Atos dos Apóstolos, que é conhecido também como Atos do Espírito Santo, é a coluna central bíblica, é a visão missionária que Deus, através das Escrituras, deixou para nós. É a amplitude da igreja, crescimento da igreja. Todas as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus, sendo o Antigo Testamento representando a preparação da vinda do Redentor, e Jesus chegando para cumprir-se as profecias, os Evangelhos, a manifestação desta obra, o seu nascimento, a sua aparição, a fundação do Evangelho e do cristianismo. E depois que Jesus é assento aos céus, quando ele sobe, ele deixa claro para aqueles que ficaram, os discípulos e alguns daquela igreja que estava sendo estabelecida e plantada por ele mesmo na cruz do Calvário, uma ordenança para que todos ficassem em Jerusalém, propositalmente. Por quê? Porque foi lá em Jerusalém aonde tudo aconteceu. Em Jerusalém é onde aconteciam as festas, as promessas, as profecias, tanto as antigas quanto também as vindouras. Então a igreja precisaria estar atentos a ele naquela geografia, digamos assim. O pastor da igreja que assumiu após a ascensão de Jesus, chamado de Pedro, logo reuniu 120 crentes e, orando ao Senhor, um período de 40 dias, era como se fosse um relógio de oração, desde a manhã até a noite sem parar, consagração, culto do meio-dia, o círculo de oração à tarde, cultos à noite e vigília. A ordenança de Jesus foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o propósito era este, era ficar ali onde Jesus disse e aguardar a sua promessa. Interessante é que nesta promessa vai se cumprir pelo menos duas profecias. A primeira é de João Batista dizendo: eu batizo com água para arrependimentos de pecado, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Segunda é o que Jesus diz: do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, isso aqui é sério porque o dia que o poder desce, o dia que a graça desce, de tantas festas que tinham em Israel, festas judaicas, ele vai exatamente descer no dia da festa, conhecido como festa da colheita. E a festa da colheita nada mais nada menos é do que a festa da gratidão dos judeus. É no tempo que os judeus se reúnem para agradecer ao Senhor, que Jesus decidiu enviar o poder para aquela localização. Escute isso. Eu entendi quando eu li esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2, do tratado que foi enviado para este tal Teófilo. Eu entendi que Jesus, de forma proposital, não deixou que o poder caísse no dia de número 25 ou no dia de número 30. Ele só deixou que o poder caísse exatamente no dia de número 40 depois da sua ascensão. E por que isso, pastor? É porque ele sabia que no dia de número 40 depois da sua ascensão,
A festa da dedicação reunia muitos viajantes da cidade. Então, enquanto os religiosos estavam recebendo e prestando um culto a Yahvé em frente ao templo, havia uma igreja que ainda não havia sido aceita pelos judeus, que estava guardada em oração, clamando a Deus e agradecendo a Ele. Ainda antes que o poder descesse, eles já estavam agradecendo. Ainda que a porta da graça houvesse aberta, eles já estavam agradecendo. Aí eu perguntei, Espírito Santo, e por que isso não aconteceu antes de Jesus subir? E ele falou para mim, é porque o poder só desce no dia da graça. A porta só se abre no dia da gratidão. Teu marido só vai se converter quando você começar a agradecer a Deus por ele agora. É no dia da gratidão. Irmãos, existem pessoas que se distanciam da provisão, da providência, da vitória, da honra. Por quê, pastor? Por causa da sua própria língua. O oposto da gratidão é a murmuração. Então, quando você vê os hebreus sendo libertos por Deus lá do Egito, estudiosos dizem que eram cerca de 11 dias para sair do Egito e chegar em Canaã. A murmuração distanciava eles da promessa. Quanto mais se murmura, mais distante da porta aberta. E quanto mais se murmura, mais distante do milagre. E quanto mais se murmura, mais difícil fica. Então diga assim, a gratidão, além de revelar o dom de Deus e quem eu sou para alguém, a gratidão também faz Deus mover aos céus. Só tem 3 pessoas falando, não tem problema. A gratidão faz Deus mover os céus para descer providência lá dentro da tua casa. Quem é que vai levantar a mão direita e receber esta palavra profética nesta noite? Enquanto você é grato, Deus está operando sinais, prodígios e maravilhas dentro do teu lar. Somente quem acredita nesta palavra, enquanto você dá glória, Ele vai renovar a sua vida nesta noite. Seja grato a Ele. Eu lembro-me muito bem que há 17 anos atrás, quando eu estava ainda dentro da boca de fumo, dentro da boca de crack onde eu vivia, a minha esposa indo para círculo de oração, com a minha filhinha Renata, recém-nascida, no seu colo, e alguém dizia, olha, a turma que anda com teu esposo, a maioria já desceram à sepultura, talvez ele pode ser o próximo. Você não sabe o que ela fez. Ela começou a agradecer a Deus pelo homem que eu era antes de eu ser. Eu ficava sem entender, e ela dizia dentro de casa, eu te agradeço, Senhor, pelo pregador que ele é. Eu te agradeço pelo obreiro que ele é. E isso eu todo na etiqueta, uma corda de prata até o umbigo, magro, acabado, destruído nas drogas, e ela agradecendo a Deus. Aí quando Jesus me salvou, que transformou o vaso, que honrou o vaso, aí foram perguntar para ela, o que foi que tu fez, mulher? E ela disse, eu apenas agradeci antes do milagre. Eu agradeci antes da transformação. Eu venho de Recife com uma palavra do céu nesta noite. Só quem crê, irmãos. Uracamândia. Jeová vai fazer milagre na sua vida quando você trocar esta murmuração por um cântico de gratidão. Ele vai fazer milagres no seu lar. Por favor, escute-me. Tem pessoas, eu fui pregar numa campanha uma vez, Dias Dávila, Bahia. Mistério lá, pastor Pedro Baraúna. Cante
te manto, terra, e eu lá no meio dos vasos. Eu digo, oh glória, e aí a palavra, esperando a hora da palavra. Aí, o tema da campanha era um tema sobre Elias, lá no Carmelo e tal, o fogo desce. E eu preguei, irmãos, e eu entendi que o fogo só desceu porque Elias fez 3 coisas. Número 1, esperou a sessão que o inimigo preparou, a afronta, ouviu sem reagir. Número 2, se curvou diante do altar e disse para Deus, Senhor, mostra para eles quem é o verdadeiro Deus de Israel. E terceiro, ele refez o altar que estava quebrado, restaurou o altar no Monte Carmelo, pegou 12 pedras e colocou no seu lugar, abriu um novilho ao meio, colocou em cima da lenha e colocou água. Aí a Bíblia diz que enquanto ele orava, Deus derramou o fogo do céu em cima do altar restaurado. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que a graça de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, Ele procura os gratos. Você sabia que eu vinha de Recife agradecendo a Deus por cada processo da minha vida? E quando o carro quebrou, eu agradeci. Eu falei, Senhor, eu te agradeço por isso. Porque em tudo há um propósito, irmãos. O que você precisa entender é que a gratidão, ela tem que ser em todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz: e em tudo dai graças. Tem alguém aí? Os irmãos já foram? A glória desceu na gratidão. Aí, olha o bônus do Senhor. Eu vou para o capítulo 16, mas escute isso aqui sobre Atos dos Apóstolos. O bônus de Deus é tremendo porque, além do poder descer, as milhares de pessoas que estavam na cidade ouviram e viram o barulho daquela igreja que estavam profetizando nas suas próprias línguas. Terrível, né? Porque a divisão da Torre de Babel das línguas foi dada pelo Senhor. Não houve um professor. Aquilo que ele disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre eu te conheci. Aonde quer que eu te enviar tu irás. Aí olha o que o texto diz: e tudo quanto eu te mandar tu dirás. Quem é o professor? O Senhor. O Espírito Santo tomou eles. É por isso que não toque. Quando o Espírito Santo tomar alguém e alguém começar a falar em línguas, não toque. Deus vai agir. Os viajantes ficaram como loucos, atônitos, e alguns deles pensaram que Pedro estava embriagado junto com a igreja. Aí ele recitou o texto que está escrito no livro de Joel: e nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia! Escute, mais de 3.000 homens se converteram, foram cheios do Espírito Santo. A igreja entrou no seu período chamado de amplitude. Ela cresceu em graça, números, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Escute, sabe o que foi que aconteceu? No capítulo de número 3, os pastores da igreja estavam subindo para o círculo de oração. A hora era 9, relógio judeu, 3 da tarde. Eles estavam subindo para oração, e na porta do templo, uma porta que foi reformada por Herodes em 6 a.C., a porta central, chamada de Formosa, que estava ali, tinha um coxo sentado nela. O poder foi tão grande que todos os milagres que Jesus não tinha operado propositalmente, quem operou foi os apóstolos em nome de Jesus.
Você já sabe do que aconteceu. Ele levantou, correu para o templo, deu glórias a Deus, porque Pedro e João disse para ele: não tem prata e não tem ouro, fazendo menção ao que tinha na porta. A porta foi reformada com prata, ouro e bronze. O sol do meio-dia, quando batia, todos os viajantes que estavam próximos a Jerusalém paravam para ver aquela glória. E por esta razão, o homem não ficava na porta interior, chamada de porta das ovelhas, mas ficava na porta formosa. Por quê, pastor? Porque a porta trazia fama para ele. Ele não tinha nome, mas tinha fama. Ele não tinha nome, mas era conhecido. Quando alguém falava: o coxo, ah, já sei, não é o do caminho do Jericó, é aquele que está na porta formosa. Aí eu pergunto para você: será que Jesus nunca passou por aquela porta? Sim, várias vezes. E eu perguntei: por que o Senhor não curou ele? E ele falou para mim: é porque tem coisas que eu vou fazer, mas tem coisa que você vai ter que fazer no meu nome. Então Pedro e João, em nome de Jesus o Nazareno, colocou o homem de pé. A graça de Deus foi manifestada através dos milagres, dos sinais, dos prodígios e também das maravilhas. Só que Deus, escute, Ele vai levantar uma arma que eu chamo de arma X de Deus. Quem é ele, pastor? Ele é chamado de Saulo de Tarsis, mas transformado foi em um Paulo de Tarsis. No capítulo de número 9, escute. Capítulo 9, ele teve um encontro com Jesus. Naquele tempo, as casas eram reconhecidas por aquilo que aconteciam dentro dela. A casa de Zaqueu era reconhecida. É tão tal que quando Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa, Pedro se manifestou e disse: não, Senhor, na casa dele, a casa dele não é palco de glória, de graça e de milagres. Esse é um homem fiel. Hoje em dia não. Hoje em dia a casa é conhecida pelo portão que tem, pelo muro que tem. Mas antigamente, as casas eram conhecidas pela honra ou pela desonra que tinha. Escute. Aí tem uma rua chamada de direita, e um homem chamado Judas mora numa casa. É muito forte isso. Porque Saulo, quando se converteu ao Senhor Jesus, ele poderia ir para o templo igual o coxo, voltar para Jerusalém, ir para a Judeia, para a Galileia, qualquer lugar sagrado. Mas ele vai ficar 3 dias numa casa aonde a glória de Deus procura habitar. Escute isso, irmãos, porque isso aqui é muito forte. Jesus o conduz até a casa de Judas. Só que Jesus tem que revelar a sua glória através de um dos nomes que estavam na lista que Paulo carregava. Para quê, pastor? Para maltratar, para prender e para matar. Porque o exercício dele era esse. Escute, olha aqui para mim. Era perseguir a igreja do Senhor Jesus. Era parar a igreja de Jesus. Era deter a igreja de Jesus. Aí quem é que Jesus vai pegar? Um discípulo chamado de Ananias. E vai dizer para Ananias: tu vai na rua chamada de direita, porque lá na casa de Judas, na casa de oração, tu sabe onde é, porque tu já orou lá, Ananias. Lá vai ter um tal de Saulo. Quando Jesus disse isso para Ananias, a mesma reação de Pedro com Zaqueu foi a mesma reação de Ananias com Saulo. Mas Senhor, Jesus disse: ei Ananias, tu vai. Primeiro porque quem está falando sou eu. E segundo, por causa que eu tenho para te dizer: vai Ananias, porque este é um vaso escolhido para pregar a minha palavra em Jerusalém e aos reis de Israel. Escute, aonde habitou o pecado, superabundou a glória, a graça e a honra de Deus.
Ele vai se converter. Ela vai se converter. Eu vou repetir de novo, porque parece que tem crente que está assistindo só no telão, não está ouvindo a palavra. Ele vai se converter, vai ser um instrumento de Deus e vai se tornar um obreiro da porta da graça. Ela vai se converter, vai ser um vaso de Deus e vai fazer parte do círculo de oração com a missionária. Assim diz o Senhor: nesta noite haverá um tempo de mudança no meio da tua família. Ele salva, Ele faz. Ananias obedeceu à voz do Senhor, foi até lá, orou por ele, as escamas caíram dos seus olhos. Só que apareceu um músico, um levita romano chamado de Barnabé, que era muito conhecido dos irmãos daquela época, inclusive dos apóstolos. Quando Barnabé ouviu o testemunho de Saulo, que um grande resplendor de luz veio do céu, e que a mesma palavra que foi dita para Moisés em Êxodo, no capítulo de número 3, dizendo: eu sou. Quando Saulo disse para ele: olha, eu ia num caminho com cartas para prender a igreja, mas um grande resplandor de luz veio do céu e eu caí. E uma voz disse: por que me persegue? Eu perguntei: quem és? E ele respondeu: eu sou. Escute, irmãos. Imediatamente, Barnabé pegou nas suas mãos e disse: eu preciso te apresentar os nossos irmãos. Eu vou te apresentar o nosso líder, porque certamente ele vai te dar uma oportunidade para contar o testemunho. Irmãos, quando Deus abre uma porta, está aberta. Mas também quando Deus fecha uma porta, está fechada. É um propósito dele. Você suporta mais 10 minutos? Diga amém, por favor. É um propósito peculiar de Deus usar alguém. E dentro deste processo, dessa história, desta promessa, a gente sabe que tem algo. Irmãos, todo chamado ele passa por um teste do Senhor chamado de rejeição. Todo escolhido. Tem alguém aí? Os irmãos já foram para a cantina? Todo chamado de Deus passa por este processo, rejeição. Sente com os pastores depois, pergunte como foi o início do seu ministério, que certamente em algum momento da história eles irão dizer: passamos por isso aqui e chegamos agora aqui. Irmãos, quando Barnabé foi apresentar ele aos apóstolos, os apóstolos pensavam que era um intruso que queria se infiltrar no meio deles para maltratar a igreja. Então no capítulo de número 9, uma ponte de Deus é ligada aos apóstolos, mas há uma rejeição dos homens por Saulo. Ou seja, houve uma porta de Deus chamada de Barnabé para Saulo, mas quem o recebeu o rejeitou. Eu não posso levar isso para Recife, não. A pergunta que eu vou fazer é simples. A lição que Barnabé nos ensina é forte, porque Barnabé é uma porta de Deus, e essa porta vai se manifestar no capítulo 9, no capítulo 13 e no capítulo 16, que é onde eu vou falar em 5 minutos e encerrar. A pergunta que eu faço é clara, irmãos: quem é você no meio da congregação? Quem é você? Hein? Cadê? Está aí ou não? Quem é você? Você é um acesso? Você é uma bênção? Você é uma porta de Deus? Ou você é aquela pessoa, escute, já vou concluir, aquela pessoa que em tudo coloca o pé, em tudo coloca a mão, mas não no sentido de abençoar, mas no sentido de atrapalhar. Todo projeto, não dá não. Olha, eu lembro, eu preguei aqui quando o pastor estava levantando as cadeiras. Eu lembro, pastor. Faz tempo. O senhor está um pouco com saudade de mim. Mas escute. É sério, irmãos. A pergunta que eu faço: será que todos participaram?
Será que todos de uma forma geral abraçaram? Quando se tem uma viagem missionária, um propósito de fazer isso ou aquilo, será que todo mundo abraça, entende, estão com os corações abertos, com os corações ligados em Deus, a mente aberta para este propósito? Será que quando o pastor Rinaldo vem aqui e diz assim, olha, precisamos ajudar tal família, tal pessoa, e alguém diz assim, quem? Deus me livre, ele que se vire. Irmãos, existe um dia chamado de amanhã, que eu costumo dizer, ela é só lá em Recife onde eu moro, amanhã é logo ali. Estende a mão para alguém hoje, porque amanhã pode ser você que esteja precisando. Entendeu? Não tem problema. Uma vez eu estava pregando em São Paulo, na de Belém, Pirituba, e eu preguei lá, e tinha alguém que estava cuidando das agendas. O camarada me abandonou, pastor, me abandonou mesmo. E aquela era a minha segunda vez em São Paulo, eu com poucos conhecidos. Eu digo, meu Deus, e agora? Fui orar, a minha família num cativeiro em casa, uma prova. É sério, irmão. Não pense que profeta, porque chega bonito, porque está com esse terno e tal. Não, irmão. Todo mundo passa os seus processos. Aí fui abandonado, eu falei, tudo bem. O camarada me abandonou, desligou o telefone, não me atendeu mais, e eu, tá tudo bem. Eu orei a Deus, e Deus usou uma outra pessoa, e movimentou, e eu fui, preguei aqui, preguei ali, e voltei para Recife. Aquilo ficou no meu coração, é difícil. Sim ou não? Sim. Aí passaram-se 2 anos, eu estou lá. E de repente, quem chega na minha terra, como diz os matutos lá no interior que eu morava, o dito cujo, chegou na minha terra. E um pastor me ligou dizendo, olha, fulano está aqui, eu vou precisar de você, porque você prega em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e eu quero colocar ele lá e não tenho contato. A minha esposa olhou para mim, segurou o talher na mesa e disse, e aí, amor? Eu digo, pronto, é agora a hora da vingança. Aí ela, eu disse, você não sabe o que eu vou fazer, minha filha. Agora, soltei o talher, peguei o telefone e liguei para o telefone dele. Profeta, tu estás na minha terra. Onde é que tu vai estar hoje? Tal lugar. Pronto, vem mais cedo, que eu vou te levar ali. Vamos tomar um café junto? Olha, não te preocupa não, que as datas que estavam vagas, eu vou falar com os pastores hoje, vai dar tudo certo. Irmãos, existe melhor coisa do que você pagar o mal com o bem? Existe melhor coisa, pastor Rinaldo, do que sermos um acesso de Deus na vida de alguém? Fala para este crente que está do seu lado, ei Vaz, me abençoa hoje, porque o dia de amanhã tu não sabe não, ele está logo ali. Cadê os Barnabés de Deus que são porta, acesso de vitória? Abre esta boca para dar uma rajada de graça. Mas não é um medo, sabe? É um medo, não. Medo de quê, irmãos? Você não crê no reino da semeadura? Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, irmãos. Mas escute, deixa eu correr rápido isso aqui. Então no capítulo de número 9, os homens disseram não a Saulo. Barnabé foi uma porta de acesso, mas quem o recebeu o rejeitou. Passa o capítulo 10, 11 e 12. Não se vê mais Saulo. Deus o guardou. Preparou o seu coração e a sua vida, porque a missão iria começar. Quem já leu o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos? Eu vou ler para você. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão chamado de Niger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora escute isso. No capítulo de número 9, ele foi rejeitado. Os homens disseram para ele: aqui você não prega, aqui você não ora, aqui você não canta, aqui você não vai, aqui você não faz.
Você já ouviu falar no Paracletos de Deus? Ele é o Espírito Santo. Ele é o outro consolador. Ele é conselheiro, fiel amigo. Ele é amigo de todas as horas. Ele é o orientador da igreja. Ele é o discipulador das nossas vidas espirituais. Olha aonde ele vai entrar. O verso de número 2 do capítulo 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito... Está na tela, meu Deus, essa mídia é muito top mesmo. Disse o Espírito Santo: separai-me para mim a Barnabé e a Saulo. Barnabé por quê, pastor? Se os outros eram mais preparados que ele. Porque quem é acesso, irmão, aqui na terra, colhe no reino dos céus. Eu vou deixar para lá, tudo bem, você não entendeu não. Então Barnabé vai, porque ele foi bênção na vida de Saulo. Separai-me para mim a Barnabé e a Saulo para a obra e quem eu os tenho chamado. Escute. O capítulo 9, rejeição. Diga assim, no capítulo 9, rejeição. No capítulo 13, mais forte, aceitação. Diga assim, no capítulo 9, porta fechada. No capítulo 13, porta aberta. Diga no capítulo 9, aqui você não prega. Diga no capítulo de número 13, a palavra é sua. Pode pregar, porque eu estou com você, Saulo e Barnabé. Fez a primeira viagem missionária, sucesso. Na segunda viagem missionária eles entraram em discordância. Pastor, o que é isso? Isso é normal. Às vezes se entristece meu coração porque pessoas tão boas estavam perto de nós. Claro que eu creio naquela questão de quando chega o tempo de Deus, de a gente... Mas às vezes as pessoas se antecipam em ir embora de perto da gente, porque não suportou. Não é porque você gosta de branco, da cor branca, que eu vou gostar do branco. Às vezes eu quero que a farda seja azul e você quer que seja verde. Às vezes você quer que seja vermelha, mas eu prefiro o amarelo. Nós iremos sentar, conversar, dar risadas e resolver. Mas tem pessoas que não conseguem. Ou você faz o que ela quer, ou acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês, acabou o ano. Então Barnabé entrou num processo de contradição com ele. Ele queria que levasse João Marcos, por causa da gratidão. Você sabe que João Marcos é moço de Pedro e Lucas é moço de Paulo. Está aqui comigo? Diga amém, por favor. Só que Paulo não queria. João Marcos não havia participado de nada que havia acontecido lá atrás. Há uma espécie de tipo de pessoas que aqui não tem, é só lá onde eu moro, que gosta de pegar o bolo pronto, irmão. O bolo está lindo, está preparado, a festa está linda, pastor. A pergunta que eu faço: quantas bolas você encheu? Hein? Com que você contribuiu? Escute. Então Paulo disse: ei, João Marcos, fica, vai semear primeiro, para depois você colher. Escute, vai apertar o que eu vou falar agora, mas eu vou ter que falar. Tem gente que quer ser consagrado. Ah, pastor, mas eu sei dos oráculos, e se eu estivesse pregando nesta noite seria muito melhor. Eu sei que você é melhor do que eu, tudo bem, está tudo certo. Mas o problema é que você não quer semear, não sabe semear, não quer servir e quer colher, 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 sem plantar nada. Irmãos, escute. Barnabé é porta, mas maior do que a vontade da porta é a vontade de Deus. Pegue isso. Como diz os vasos lá do Instagram, pega essa senha. Escute. É sério, irmão.
É sério, isso aqui é de Deus, escute isso. Ele não foi e Barnabé ficou. Paulo tinha que separar um levita para ir com ele naquela viagem. Chamou Silas. Só que a missão não é do jeito que nós queremos. Olha eu aqui, pregando o evangelho e o carro ali do lado, vazando a água. Quantos ímpios agora não estão nos seus carrões e está tudo certo. Eles trabalharam, eles lutaram, está tudo certo. Eu não estou murmurando. É uma comparação. Porque a obra nunca será fácil. As missões de Deus nunca serão fáceis. O departamento, irmão, você coloca uma mensagem lá no grupo. É sério, gente. Não é fácil as coisas de Deus, que são sérias, espirituais, verdadeiras e honestas. Escute uma coisa aqui de Deus. Ele ficou, Paulo foi com Silas, mas o que Silas e Paulo e Silas encontrou, não foi tapete de ouro. Claro que a recepção sempre vai ter. Jeová preparou uma tal de Lídia, vendedora de púrpura, que estava num determinado lugar e disse: rapaz, eu já vi que você prega bem, você aí do violão, você canta muito bem, vamos lá em casa. Lá em casa tem uns vasos que está meio rachado, que Jeová com certeza vai usar vocês para pegar eles. E foi o que aconteceu. E o texto diz: e ela não queria deixar eles irem embora, porque houve uma graça, uma presença, uma unção. Escute, eu concluo aqui já com muitas saudades de vocês. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Libertaram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, arrumaram um sério problema. Os senhores ganhavam lucros através da vida dela. Eles foram parar na praça pública. Existia, irmãos, um processo dos romanos chamado de quarentena, que era 40 chicotadas menos uma. Agora o detalhe, não era dentro de uma cela, era despido, amarrado em um tronco na praça pública. Aí eu fico olhando para Silas e perguntando: por que tu não foi cantar no círculo de oração? Por que tu decidiu ir com Saulo? Escute, porque a obra é assim, irmãos. Tem alguém aí? Os irmãos já foram, irmãos? A obra é assim, gente. Quando você lança a mão no arado, terra. Não espere que será somente luzes, festas e tudo certo. A Bíblia diz que é estreito e espinhoso o caminho que conduzirá o homem à vida eterna. Você vai receber força de Deus nesta noite para caminhar mais um pouco. Eles foram humilhados em praça pública, jogados no cárcere interior, passaram por todo aquele processo. E antes disso, antes que isso acontecesse, aconteceu os 2 pontos e eu quero concluir. O primeiro é que ele passa para a região da Frígia, da Galácia, constelações de igrejas, vocês sabem, né? A Galácia era uma região próximo à Ásia Menor. E Paulo se apresenta para eles, é muito top a forma. Ele diz assim: Paulo apóstolo, não da parte de homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. É uma saudação dele para aquela igreja. Só que nesse dia o Espírito Santo disse para ele: aqui você não vai pregar. Você lembra do que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai-o a toda. Mas aqui o Espírito Santo está dizendo para Paulo e Silas: aqui hoje vocês não irão pregar. Escute uma coisa, irmãos, é de Deus essa noite. Se eu sou impedido de pregar aqui, logo eu vou entender que o quê? O problema é o lugar, e eu vou embora.
Se eu sou impedido de fazer alguma coisa aqui, eu vou embora. Se não chegou o meu tempo de fazer alguma coisa aqui, eu vou embora. Se não estão deixando eu fazer alguma coisa aqui, eu vou embora. Só que nós somos assim. Deus não é assim. Há um tempo determinado por Ele, há um processo, há um acesso. Escute isso que é de Deus, essa palavra. Então quando ele foi abrir a boca para pregar, e o Espírito Santo disse: aqui você não prega. Aí Saulo disse: ei Silas, Paulo disse: ei Silas, arruma as malas da gente e vamos descer. Vamos descer. Vai para onde? Vamos descer para outra região da Mísia. Foram na tentativa de ir para Betinia. Escute. Aí o Espírito Santo disse para ele: aqui você não vai pregar. Só que quando ele entendeu que o problema era o lugar e quis ir para Betinia, aí desceu o Espírito mais forte. Qual, pastor? O de Jesus. Em algumas traduções está escrito assim: e o Espírito de Jesus não permitiu. Provando o que para ele, pastor? Que o problema não era o lugar. É sério, irmãos. Eu poderia trazer uma outra palavra para arrebentar tudo e quebrar tudo. Mas essa noite é a noite de quebrar a gente mesmo, sabe? A pior decisão não é a decisão errada. A pior decisão é a decisão precipitada. Tem alguém aí ou já foram, meus irmãos? Deixa ninguém sair aí não, tá? Escute, eu tenho 3 minutos ainda. A pior decisão não é errada, é a precipitada. Porque a decisão precipitada, ela pode atingir quem não tem nada a ver. Então, se aqui eu não posso fazer nada, eu vou embora. Eu vim em nome de Jesus dizer para você: desfaça as suas malas. Porque nem sempre o problema está no lugar. Às vezes somos nós mesmos, e Deus está usando alguma situação para tratar com você, para amadurecer você, para mudar você. Deus está usando este processo para fazer você crescer. Na empresa que você trabalha, tem alguém perseguindo você? É, pastor, sabe por quê, pastor? Eu digo: por quê? Porque eu sou crente. E ela não gosta de crente. Aquela miserável não vai ver nada. Ela não vai ver nada. Quem vai ter com ela é o Senhor. É Deus. Você é representante de Jesus naquele lugar. Você é representante dele. Você só vai sair de lá no dia que ele quiser e no dia que ele disser. Porque enquanto ele não falar, você vai ficar lá representando ele, tendo domínio, equilíbrio, domínio próprio. Escute uma coisa de Deus aqui. Quando aquele homem pensou que o problema era o lugar, que tentou ir para o outro, aí está escrito, pastor. Quando ele percebeu que o que ele queria não era o que Deus queria, olha o que está escrito. E Paulo teve de noite uma visão. Qual foi a hora? Diga assim: a noite. Ou seja, o dia passou, ele guerreou com o Espírito, guerreou com o Espírito de Jesus e foi descansar. É o que você está precisando. Não, pastor, é porque a gente está com um projeto de casar. Olha, a gente está tão agoniado. Já marcamos a data, mas parece que vai ter que remarcar. E calma. Não, é porque eu vou abrir uma loja em tal lugar e eu estou aguardando ansiosamente a ligação. Para que isso? Irmãos,
Tem alguém aí ainda? Até para alguém se converter dentro da sua casa, você tem que ter paciência e prudência. Mas se você for fazer do seu jeito, você vai atrapalhar o jeito de Deus. Ei, pega essa receita dos céus aqui nesta noite, não vai embora da porta da graça. Agora, eu vim de Recife trazer para você. Ou você aguarda com paciência no Senhor, ou as coisas não vão sair bem. O Senhor permite colocar a igreja sobre os pés? Todos, fiquem em pé, por favor. Olha o que Davi disse. Escute. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Irmãos, eu vou ler de novo, tá? Vou recitar de novo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Vou falar de novo, tá? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Olha o que está escrito: e ouvi o meu clamor. Escute, e ouvi o meu clamor. Tirou-me de um lugar horrível, arrancou-me de um chaco de lodo. Olha o que está escrito: Ele firmou os meus passos e os meus pés sobre uma rocha. Ele colocou um novo cântico na minha boca, um hino de adoração ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Só quem crê em milagres, só quem crê em sinais, se você quiser, agora, corra aqui na frente do altar. Eu vou orar por você, venha aqui. Só quem crê em portas abertas, venha. Agora venha sabendo que você vai voltar para agradecer, tá? Já venha conectado nisso. Já venha sabendo que você vai voltar a esta casa para agradecer ao Senhor. Eita, isso anda como um dia. Que coisa forte, Pai. A viagem acabou da forma que Deus queria. Paulo e Silas estavam presos, seus corpos estavam presos, aprisionados naquela prisão, mas o Espírito ligado nos céus. Aí está escrito: enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, aconteceu o que ninguém esperava. Jeová desceu, Ele vai descer para tomar uma providência sobre a sua vida e sobre a sua história. Levante a mão direita que eu vou liberar uma palavra profética de Deus sobre a sua vida nesta noite. Enquanto você espera com paciência no Senhor, Ele está abrindo portas extraordinárias. Em porta da graça, eu profetizo nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, o milagre de Deus extraordinário na tua vida. Anda camande a ação direta. Olha, entenda uma coisa de uma vez por todas. Você assumiu um compromisso com Deus, e Deus não vai deixar você desamparado de forma alguma. As pessoas por aí dizem que Deus tarda, mas não falha. E a Bíblia diz que Ele chega na hora certa. No momento da impossibilidade do milagre, é quando a mulher
mulher está saindo de dentro da cidade de Naim, que ele chega para o velório, diz para a mulher: não chores, toca no esquife e diz ao menino: levanta. É quando Lázaro está morto e já cheira mal ao quarto dia, que ele chega e diz assim: tirai a pedra, Lázaro, vem para fora. É quando 2 homens que foram fazer uma viagem missionária estão dentro de uma prisão, à beira da morte, mas estão na geografia certa, no lugar certo, aonde Deus queria. E a palavra diz que tinha um varão do outro lado da Macedônia clamando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que quando o terremoto aconteceu, os cárceres foram abertos. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, as cadeias foram quebradas. Escute, todas as prisões foram abertas. E o carcereiro, com medo, pensando que ia perder a própria vida, pegou a espada e ia se matar. Mas Paulo, olhando para ele, disse: ei, pode parar. Pare. Por quê, Paulo? Porque agora eu sei porque Deus me trouxe aqui. E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Levante a mão, irmãos, é sério. Uracamanta Xanderei. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos da porta da graça? Com a mão levantada e a boca aberta, você vai dar glória. Porque enquanto você dá glória, Ele vai te renovar aí agora. Vai renovar você aí agora. Agora. Ele vai encher. Ele vai renovar a sua vida. Só quem tem glória para Deus, abre a boca para dar uma rajada de glória. Enquanto você dá glória, Ele abre portas. Enquanto você dá glória, Ele vai renovar quem é batizado, vai batizar quem não é batizado. Receba de Deus aí agora. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Enche. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Sejam cheios. Adore. Paulo e Silas adoravam. Olha o terremoto de Deus aí. As cadeias estão sendo abertas. E vem ao céu, nós proclamamos: poderoso é toda graça, toda glória, toda honra, glorioso todo poder é dele. Teu nome alívio és, os reinos vem vão. Adore a Ele. Teu nome imutável é. Levante a mão. Pastor, é um ato profético nesta noite. As 2 mãos, olha que eu faço isso embaixo do viaduto, hein? As duas mãos, estenda para sua casa agora. Aracamanda Xanderé. Por quê, pastor? Porque a tua casa é o palco de milagre de Deus. É lá que Ele vai operar, é lá que Ele vai fazer. Eu estou vendo vasos. Isto, Espírito Santo. Renova a igreja agora. Estenda a mão para sua casa, para sua casa.
Em nome de Jesus. Pra me levantar. Nas tuas mãos. Sei em quem eu tenho Para sua casa. e quero As tuas mãos para sua casa. pra fazer É de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E essa é a hora. Aleluia. Deus toca. As mãos para sua casa. Tem milagres de Deus lá. Ele vai renovar. Ele vai encher. Ele vai encher. Ele vai encher. Vai renovar os vasos. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha lá atrás. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Vai encher. Vai renovar agora. Renova agora. Renova agora. Renova agora. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Aleluia. Estenda as duas mãos para sua casa. Esse ministério de louvor é muito top. As duas mãos, as duas. Você vai repetir o que eu vou dizer. Diga assim: toda palavra contrária, em nome de Jesus, contra a minha casa. Mais forte, diga: toda palavra contrária contra a minha família. Diga: caia por terra agora. Diga: toda palavra contrária contra o meu lar, caia por terra agora. Jeová vai tomar a casa. Diga: toda palavra contrária contra a minha vida, caia por terra agora. Diga: toda palavra contrária contra a porta da graça, caia por terra agora. Agora, 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 agora. Vai renovar. Ele vai encher. Você vai ver o milagre de Deus. Sua vida. Eu vivo pela Na sua fé. casa. Eu tenho Na sua Deus família. que estende a mão. Eu profetizo em nome de Jesus. Curas. Aonde houver uma enfermidade agora, seja curado em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Porta fechada se abra em nome de Jesus. Aonde houver alguém aqui que tem uma causa na justiça, Deus vai te dar vitórias. E você vai honrar a porta da graça. Você vai honrar a porta da graça. Deus vai te dar vitórias extraordinárias. No nome do Senhor Jesus. Eu tenho tudo em Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar. Escute, escute. Aqui, pode ficar onde você está mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você. No dia que eu aceitei a Jesus, pastor, eu tinha fumado mais de 10 gramas de crack a noite inteira. Estava dentro do mangue, em uma das favelas mais perigosas lá de Jaboatão, chamada Sovaco da Cobra. A situação que eu estava vivendo era terrível. Era por volta de 5 da manhã. Os carros entraram onde eu estava. 3 carros, homens armados me cercaram.
Eu estava carregado de crack e de maconha, cheio. Escute uma coisa aqui de Deus. Deus não erra o endereço, não erra o nome. E Ele tem um dia preparado. Ai. Você não entrou nessa igreja nesta noite em vão. Você não veio para uma programação, você veio para um encontro com Deus aqui. Eu quero perguntar para você agora. No dia 1 de outubro que passou, fez 16 anos, que eu encontrei o amigo, o melhor amigo, o meu amigo de todas as horas. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, restaurou minha família, minha casa. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa cooperamos no reino de Deus. E eu já falei para Ele: Senhor, enquanto eu respirar, a minha vida eu quero dedicar ao Teu altar. Eu quero perguntar a você nesta noite, que entrou aqui e que talvez se encontra afastado ou afastada, ou talvez é aquele amigo de Jesus que só vem visitá-lo, num culto. Então hoje eu vou à igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Amigo bom a gente quer sempre perto da gente. É assim, amigo bom, você é um bom amigo? Perto de mim toda hora. Eu pergunto para você, você quer hoje, a partir de hoje, servir ao Senhor Jesus? Você quer a partir de hoje? Talvez você se encontre afastado. Escute, não sai agora, o culto vai terminar agora. Você quer? Quer isso? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Aonde está a segunda pessoa? A segunda. Aonde está? Está aí? Isso, traz aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha. Escute, irmãos. Aonde houver alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo, que quer voltar aos caminhos do Senhor, chegou a tua hora, é agora, o teu dia é agora. Pastor, mas quando Deus tocar no meu coração eu vou. Eu pergunto para você, será que o sacrifício do Calvário não foi o suficiente para você? Quando o homem pegou a sua própria vida e trocou pela nossa morte, que foi isso mesmo que ele fez, trocou a sua santidade pelos nossos pecados. Ele se transgrediu diante daquela cruz no Calvário, pagando a sua própria vida, preço de morte, de sangue, para que estivéssemos aqui hoje. Eu quero perguntar, aonde está a segunda pessoa? Não demore muito não. Isso, venha, você, tenha medo não. A partir de hoje Deus muda a tua história. A partir de hoje Deus muda a tua vida. A tua aliança não será com pregador, a tua aliança será com Deus. É Ele que quer transformar você, é Ele que quer operar sinais na sua vida. Então, se você está afastado ou afastada, venha, a porta da graça te espera. A porta da graça está aberta. Aonde está a segunda pessoa? Faz assim, tem a segunda pessoa.